Com o tanto de coisa que a gente tem visto nos últimos tempos na América Latina, fica difícil da gente não ficar se perguntando: o que somos? Por que esse tanto de problema? O que está acontecendo? Isso não é coisa de hoje, isso não é problema do Chile, do Equador, da Venezuela, do Brasil. Essa história já está acontecendo há mais de 500 anos e os seus ecos continuam a reverberar de forma extremamente presente ainda nos dias de hoje. Não só no jogo político, mas em tudo que tange, tudo que é do cotidiano latino-americano. Para começar, nós temos problemas demais. Deixa eu explicar. Ouro Preto é uma cidade maravilhosa, com seu ar bucólico, sua arquitetura maravilhosa, suas ruas com as suas pedras, seu povo nas suas casas. Mas Ouro Preto guarda também uma outra coisa: a nossa história. Pelo bem ou pelo mal, a história reverbera em cada canto dessa cidade cravada no meio das serras mineiras. Sua arte rococó, com estilo barroco tipicamente brasileiro, de uma arquitetura bem antiga que é ao mesmo tempo exuberante e reconfortante. Vemos também o passado pesado de uma história de exploração do ouro de um Brasil colônia, que é uma história que a gente tem assim meio hábito de estudar com um ar meio distanciado, como se aquilo não fosse com a gente. Esse Brasil colônia é o mesmo de um tempo de uma exploração de uma mão de obra escravizada, de um problema muito sério de segregação racial e de uma instauração de um pensamento colonizado dentro de nós, mesmo emancipados do domínio direto português e europeu. Ouro Preto é um vínculo com o nosso passado. Ela tangibiliza, ela presentifica a nossa memória. Ouro Preto é uma linha que nos liga a nós mesmos e nos ajuda a entender. Recentemente, retornei de um evento de design e interação em Medellín, na Colômbia. Essa mesma, aquela cidade que foi retratada em Narcos, que todo mundo conhece. Mas que hoje em dia a cidade está bem diferente. É inevitável voltar de uma cidade dessa e de um evento desses também, sem 1 milhão de coisas borbulhando na nossa cabeça sobre o que é design, sobre o que é América Latina e sobre essa nossa capacidade de impacto no mundo. Medellín é uma cidade muito diferente. Ela mora nesse meio termo entre ser uma cidade extremamente inovadora a partir de toda a sua reforma social e de lógica da própria cidade a partir de um novo sistema de mobilidade urbana, ao mesmo tempo que é também uma cidade extremamente pobre, com o passado colonial tangibilizado por uma memória de antigas civilizações indígenas e também com um passado muito difícil ligado a guerras e a toda a lógica do narcotráfico na cidade. Essa cidade é um choque, é um soco. Andar por Medellín, principalmente no centro da cidade, é um exercício de constante vigília com uma hostilidade daquele espaço sobre quem não sabe muito bem por onde anda. Por outro lado, andar nos teleféricos que mudaram completamente a lógica da cidade é um exercício de meditação, onde a gente pensa nas estratégias de design e nas estratégias humanas para driblar essa topografia que, ao mesmo tempo que exuberante, é alienante. Tipo, é impossível ir a Medellín e não sair impactado. Medellín é a Colômbia, mas é também a América Latina. E é muito fácil a gente ir a um lugar desses e entendê-los como o outro. Mas veja, Medellín, assim como Ouro Preto, é também a gente, também é colônia e também é esse povo. Medellín, com as suas contradições inerentes, e Ouro Preto, com esse vínculo com o passado colonial, torna inevitável a reflexão sobre o outro lado da moeda, sobre o velho mundo, a Europa. Tudo isso me faz pensar quando eu voltei de um período que eu tive a grata oportunidade de passar 1 ano e meio na França. Tudo isso me faz pensar no choque que eu senti quando eu voltei para o Brasil e quando eu olhava para a janela do ônibus, eu vi o tanto de problema que a gente ainda tem para resolver. Esse meu choque veio do fato de eu ter me habituado, nesse período longe dos solos latino-americanos, com um mundo que parecia que já estava meio pronto. Na janela do lado de lá, não tem muros,
em reboco, não tem toda essa violência, toda essa miséria. Na janela dos trens de lá, a natureza já está toda tomada. É tudo geométrico, tudo regrado. Lá, as estradas já estão pavimentadas. Aqui, por outro lado, a gente vê o tanto de coisa incompleta, o tanto de oportunidade, de ação para mudar tudo isso que a gente vê nesse nosso novo mundo. E aí vem a pergunta, então, por que ser América Latina se lá do outro lado já está tudo tão pronto assim? Bom, essa estrutura, essa infraestrutura, todas essas relações de dominância cultural, social, bélica, econômica, não vem assim do nada. Durante um bom tempo da nossa história, a gente viveu sob domínio europeu. A América Latina sob domínio dos espanhóis e portugueses, a América do Norte sob domínio dos ingleses e o resto do mundo todo fatiado entre essas grandes potências mundiais. Potências, sobretudo, bélicas do século XVI. O colonialismo, quando chegou, ele veio sob essa promessa de trazer cultura e conhecimento aos povos menos iluminados. Uma espécie de direito divino onde cada povo, cada raça teria o seu papel específico dentro desse processo civilizatório, onde o papel de uns é o de governar e o de outros é o de obedecer. Essa noção é fácil de ser reconhecida nesse passado colonial, mas ela ainda é muito presente hoje, quando olhamos sem contestar essa hegemonia cultural e essa dita ordem natural das coisas, onde os países centrais desse dito Ocidente são os fornecedores da cultura, da educação, da segurança, da tecnologia e nós, os demais países, somos meros fornecedores de serviços baratos, matéria-prima e outros bens para o abastecimento necessário dessa ordem global. Apesar de termos declarado a nossa independência em 1822, a ordem das coisas não mudou lá muito. Apesar de Portugal não ser mais formalmente dono do Brasil, quem era pobre continuou pobre e quem era rico continuou rico. A América Latina ainda era entendida como inferior econômica, belicamente e, de maneira não surpreendente, mas chocante, também entendida como inferior culturalmente. O que aconteceu foi algo mais nas linhas de uma liberdade, uma libertação, só que sem reparação. Com a independência, o escravizado continuou escravizado e, quando foi liberto, se tornou o pobre, um servo e não um igual. A América Latina, emancipada, não se tornou um igual nas hierarquias mundiais. Apesar de não mais dominada pelas metrópoles, foi relegada a esse papel também meio de servidão dentro da lógica mundial. Não houve reparação. O que houve foi uma continuidade possível de poderes hegemônicos que não podiam mais justificar um delírio de uma suposta superioridade e ordem de raça ou de qualquer tipo de predestinação divina que fosse. No entanto, isso muda. Com o acesso à informação, com acesso a condições de produção de conhecimento, produção tecnológica, condição de acesso a essa rede mundial de computadores que é a internet, nunca foi tão próxima à capacidade de quebra dessa lógica de que, quando a gente para pensar, é só incoerente, determinística, autocentrada e autoproclamada. Tudo isso faz a gente se perguntar: até quando tem que continuar assim? Até quando a hegemonia tem de ser europeia ou ocidental? Para piorar isso tudo, ainda tem a questão do Brasil. Qual que é o papel do Brasil na América Latina? A sensação que se tem é que o Brasil tem mania de não se entender enquanto América Latina. A começar por uma barreira linguística, né? Enquanto nós falamos português e eles falam espanhol. Isso parece separar a nossa identidade e dificultar um reconhecimento de uma união continental. A ilusão da dominância econômica, dado o nosso tamanho geográfico absurdo, torna também míope o nosso julgamento. Só que assim, amigo, no grande esquema do mundo, você é minoria, você é latino, você é periferia. Você é apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco. Vai continuar falando I love you pro Trump
e levando o pé na bunda na primeira esquina de força econômica que surgiu. Os Estados Unidos, com um processo emancipatório próprio, virou uma espécie de continuidade supremacista branca europeia. Se consolida enquanto força presente que não rompe, mas perpetua as lógicas do poder econômico e cultural mundial. Mas por que isso? Por que eles teriam direito a essa hegemonia e nós não? A ideia de que a cultura greco-romana seria uma justificativa para essa supremacia europeia e dessa continuidade branca norte-americana é falaciosa, dado que essa herança cultural foi preservada pelos povos judaico-islâmicos durante o período que a Europa estava passando pelo obscurantismo do feudalismo. Ainda deve-se falar dos povos antigos, americanos, asiáticos e africanos, que tinham claros sinais dessa dita modernidade, ou seja, de uma busca secular do conhecimento, da tecnologia, da novidade. É naif colocar esses povos enquanto místicos e mágicos em contraponto a uma suposta razão e lucidez europeia que se pretende, nesse papel de conhecimento hegemônico. A superioridade desse Ocidente Central se equilibra em uma narrativa que é míope e contraditória. E nisso, a gente é obrigado a voltar e perguntar. Ao nos vermos pelas lentes eurocêntricas dessa hegemonia branca ocidental, a gente vê um espelho distorcido que não é de todo irreal, mas que não representa realmente aquilo que somos. E nessa dificuldade de entender plenamente a nós mesmos, nós também temos dificuldade de resolver plenamente essas problemáticas históricas sobre o que é ser latino-americano. Ao olharmos para lugares como Medellín e Ouro Preto, a gente vê toda a potencialidade que existe em toda essa riqueza nossa. A ambiguidade absurda latino-americana, mas toda a força que podemos angariar a partir de um melhor entendimento histórico sobre o que somos. O melhor entendimento histórico sobre a América Latina. Apesar de uma crescente autoritária do fogo pegando para todo lado nas ruas do nosso continente, a gente entende que a nossa força não é e nem deve ser entendida como o menor daqueles que se entendem ainda enquanto metrópole do mundo. A herança colonial ainda é presente e suas lógicas de poder, principalmente simbólico, continuam a existir. É necessário um pensamento e ação descolonizadores. A Europa e o Ocidente branco, apesar de se pretender como protagonista dessa modernidade, não o é necessariamente. Aliás, necessariamente não o é, visto que essa reivindicação vem de um ponto de vista falacioso, um viés de confirmação a partir de um imaginário histórico, simbólico, ético, racial. A modernidade, o avanço, ele pertence a todos. E assim sendo, também pertence a nós. Também pertence à América Latina. Se tem uma coisa que eu aprendi nessas idas e vindas todas é que, francamente, a gente é forte pra caramba e esse pessoal não tem o menor domínio intelectual sobre a gente. Nesse Mimídios de Verão, a gente está em Ouro Preto, que é essa cidade maravilhosa que mistura essa coisa de um conforto e um conflito histórico existente dentro do Brasil. Um passado problemático, mas que é muito importante da gente entender. E a gente está muito feliz de conseguir trazer vocês para cá, que é tão perto da nossa casa. Esses vídeos só são possíveis, assim, graças, claro, a você, mas também ao eHostel, que é o nosso parceiro nessa empreitada que está permitindo que tudo isso aconteça de verdade. Se um dia você vier para Ouro Preto, passa lá, que vale a pena também. Manda um pouquinho do nosso amor aí da nossa comunidade. O link deles deve estar aqui no comentário pinado. Um grande abraço e até logo!